Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre você, sua vida e sobre toda a sua família. Nós vamos dar início nesse momento a mais um tempo de estudos na Palavra do Senhor, continuando com a nossa série Restauração. Comigo, o Pastor Marcelo. Olá queridos, a graça e a paz do Senhor esteja com as nossas vidas, né? Esse tema tem sido muito importante para as nossas vidas, tem edificado muito as nossas vidas, acredito que tem edificado muito a sua vida também, porque nós vivemos um tempo que precisamos ser restaurados pelo Senhor, né? Nossa saúde física, nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, né? Precisa de restauração ou fortalecimento das mãos de Deus, né? Então, esse estudo também vai abençoar a sua vida. Se você não assistiu os outros, vai lá na playlist do canal da igreja, assista os outros estudos e compartilha com as pessoas que você sabe que estão precisando receber essa palavra de acolhimento, essa palavra de restauração, que vai abençoar a vida delas, tá bom? Amém. A gente vai continuar, como a gente mencionou, a série Restauração. O texto que nós vamos usar hoje, o texto que nós vamos ler hoje para reflexão, encontra-se no livro de 1 Reis, e nós faremos a leitura da história de Elias. Hoje nós queremos conversar um pouco sobre a história desse profeta, esse profeta que passou por um momento na sua vida que precisou se encontrar com Deus e ser restaurado também. Mas antes da leitura, eu vou pedir para o pastor Marcelo fazer uma oração para a gente, pastor. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, glorificamos a Ti, ó Deus, por este momento em que meditamos na Tua Palavra, Senhor. Ilumina as nossas vidas, quebranta os nossos corações, prepara-nos, ó Deus, para a Tua Palavra, e aqueles e aquelas, ó Deus, que precisam ser restaurados, fortalecidos pelo Senhor, sejam abençoados, ó Deus, por essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Bom, o texto é 1 Reis, capítulo 19, e a gente vai ler a partir do versículo 1 até o versículo 13. 1 Reis 19, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhou um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que está fazendo aqui, Elias? A gente vai ler até esse trecho aí,
porque o texto ele continua a história, né, e vai desenrolar a história da situação que Elias estava passando, mas porque eu entendo que o nosso objetivo hoje, que a gente pode trabalhar nesse texto pensando nessa história de restauração, é que Deus nos encontra, né? Deus vem ao nosso encontro nas situações mais adversas, nas situações mais difíceis, mesmo quando muitas vezes nós estamos nos escondendo, fugindo, com medo, aterrorizados por qualquer que seja a situação, né? No começo do texto, pastor, é mencionado ali que a rainha está procurando Elias para matá-lo, e ela está fazendo isso porque Elias acabara de ser vitorioso, acabou de passar por um momento de grande vitória na sua vida, né? Quando ele derrotou os profetas de Baal, né? Provou que Deus é o verdadeiro Deus e matou aqueles profetas à espada. E aí logo na sequência desse grande evento, ele começa a ser perseguido e aí ele foge desesperado com medo. Que interessante isso, né? Sim, As situações difíceis da nossa vida vêm muitas vezes nos momentos que a gente está achando-se mais preparados, né? Porque Elias enfrentou aquela situação toda, porque o povo não sabia mais a quem servir, né? É claro, você vai ler o texto, você lê anteriormente, fala, nossa, Elias matou lá os profetas de Baal. A gente não deve fazer comparações anacrônicas, né? Comparar a cultura do século XXI com a cultura de 3.000 anos antes de Cristo, né? Naquela época havia uma outra lei, uma outra maneira das pessoas se relacionarem. Hoje Elias agiria de uma outra forma, mas naquela época era assim que eles agiam, eles guerreavam, né? Os povos entravam em guerra. Então o Elias foi lá, enfrentou os profetas do Baal, mostrou que eles não tinham poder algum, né? E Deus manifestou poder ali na oração de Elias. Então, quando ele obtém aquela vitória, eu fico imaginando que agora esse povo vai me respeitar. Agora vai. Né? Porque provei para eles que eles estavam acreditando em algo que não existe e mostrei para eles que o nosso Deus existe e existe em poder. O que aconteceu foi o contrário. Quando a Jezabel ficou sabendo do que ele fez, ela não teve respeito nenhum por ele. Ela falou, vou matar esse miserável. Eu vou acabar com a vida dele. Quer dizer, ela ficou tão surtada com aquilo que o cara enfrentou 400 profetas lá. Ela não interessa. Ele achando que a reação dela seria, nossa, agora Deus eu vou me dobrar, Deus é poderoso, né? Eu tenho que respeitar Elias, né? Que nada, ele pode ter matado os 400 lá. Eu vou matar ele. Que os deuses me castiguem se eu não fizer isso. Né? E ela não fez. Graças a Deus, né? Graças ao único Deus. Então, Elias, ele se sente completamente fracassado. Depois de uma grande vitória. Né? Depois de uma grande vitória, ele se sente... O resultado que vem depois é um resultado de sentimento de fracasso. Frustração. E isso, eu fico pensando assim, Samuel, em quando pessoas que nos amam, dizem que nos amam e nos amam, não celebram as nossas vitórias. As pessoas não, assim, não estou falando nós dois apenas, mas quando as pessoas não celebram as vitórias das pessoas que eles dizem que amam, sabe? Então, às vezes, coisas simples da vida, que a gente gosta de falar das coisas simples para mostrar que é isso que serve para nós, né? Os filhos fazem uma coisa no colégio, vão bem numa prova, fazem um desenho para a mãe, para o pai, mas eles fazem aquilo com carinho, com amor, né? E quando chega para entregar, às vezes o pai e a mãe recebem, tá, e põe num canto, cara, na frente do filho, né? Quer dizer,
não celebrou. É uma vitória que está vindo ali, é um presente que está vindo ali. Aquilo não foi celebrado, aquilo não foi valorizado, né? Então, às vezes, pequenos gestos que a gente faz uns para com os outros, de cuidado, de amor, sabe? Às vezes você chega em casa, a esposa, o marido, passou num lugar e viu esse aqui ele gosta, esse aqui ela gosta, que seja uma bala, que seja um bombom, né? E compra, olha, tá, deixa em cima da mesa ali que eu já comi. Quer dizer, são coisas que vão, assim, em nós, dando um sentimento de fracassado mesmo, né? Parece que não tem o que eu faça, que eu seja visto, né? E por mais que o sentimento que antecede, né, numa preparação, em fazer alguma coisa, fazer um gesto, que se gera uma expectativa, né? E Sim. Parece que quanto maior a expectativa, como diz o ditado, maior a altura, maior é o tombo, né? Quanto maior o tombo. A gente fica nisso, né? Às vezes tem uma grande expectativa de algo muito bom, de poder celebrar, de poder se alegrar, e de repente não é aquilo que a gente estava esperando, a resposta, a reação, o que vem de encontro, né? E você vê como que essa expectativa é muito verdadeira que você está falando. Na parede do meu escritório, lá em casa, todas as coisas que o Davi faz para mim, de desenho, seja na escola ou seja aqui na igreja, eu colo na parede que fica na frente do meu trabalho, né? Então a parede lá você vai em casa, você vê, ela tá cheia de desenho, de cartinha e tal. E agora, há poucos dias, foi Dia dos Pais. Então ele me trouxe uma lembrancinha que foi feita na escola, com uma cartinha, e no domingo à noite eles também fizeram um diplominha aqui na igreja. Ele me deu a cartinha, ele me deu o diploma, né? E na segunda de manhã, estava trabalhando e tal, eu fui e colei lá no meu mural. Quando ele chegou da escola, cara, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou da escola foi entrar no meu escritório. Para ver se eu tinha colado lá. A expectativa dele é que eu tivesse colado. Agora você imagina, cara, se eu não tivesse colado e ele perguntasse para mim se eu não fosse colar e eu tivesse me jogado aquelas cartinhas fora. Nossa. Ia ser um banho de água fria. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com o sucesso das pessoas, celebrar o sucesso, o carinho, o gesto, né? Porque pode dar um sentimento de desvalorização, de fracasso, né? De tristeza muito grande, cara. Sim. Muito grande. A gente precisa aprender a celebrar o sucesso, celebrar a vitória, celebrar os gestos de carinho. A gente celebra muito pouco, muito pouco. Às vezes a gente se apega muito às coisas ruins, né? Sejam aos gestos, sejam as circunstâncias, né? E a gente tem o costume de exaltar tanto, né? De elevar tanto e falar tanto sobre coisa ruim. E sobre as coisas boas acaba acontecendo isso, né? Passam despercebidas, né? Alguém preparou, alguém pensou naquilo, alguém teve esse gesto, mas está tão acostumado só com as partes ruins das coisas que a gente não dá bola, não valoriza e acaba gerando isso também, né? Essa frustração, esse sentimento de falta de ser valorizado, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente não sabe. A gente não sabe. Por força da cultura, a gente não sabe. A gente faz muito pouco. Nós precisamos aprender a elogiar mais uns aos outros. Sim. Né? Por mais que mas eu já elogio. A gente elogia pouco. Se for fazer uma comparação entre a quantidade de vezes que a gente reclama e a quantidade de vezes que a gente elogia, rapaz, fizer a tabela dá até vergonha. E é engraçado porque quando a gente elogia, daí o outro pode pensar, ainda pensa assim, né? Deve estar querendo alguma coisa. Sim, porque é tanta reclamação. Por causa da falta do hábito, né? Que, nossa, elogiou,
ixi, meu Deus do céu, vai sair caro esse elogio. Né? Bem coisa. Então, isso é uma coisa que a gente não sabe, a gente tem que aprender. Porque é bíblico, né? É do Senhor, né? Sim. E voltando aqui para a história de Elias, né? Ele está passando por esse momento. Uma expectativa grande de que algo bom virá daquilo que ele viveu e de repente o que vem é justamente o contrário. Ele começa a ser perseguido, tem literalmente, pedem a sua cabeça, e ele começa a fugir. Nessa situação ele foge para longe, o texto vai dizer que ele deixa o seu ajudante, passa pela cidade lá, deixa o ajudante e acabou, não é mais, vou embora, vou sumir do mundo, né? E até que a história conta que ele vai chegar lá na caverna. E é interessante isso, né? A gente pensar que, infelizmente, muitas vezes essas situações vão vir sobre nós, né? O sentimento de frustração, de fracasso, de desvalorização. E isso muitas vezes vai acontecer mesmo quando as expectativas eram outras. Aconteceu com ele. E aí, nessa circunstância, e às vezes, como momento, você lembrou no começo, mesmo imediatamente após uma grande vitória. Após um evento maravilhoso, né? Uma coisa, só para você continuar, uma coisa que me marcou muito, agora nas Olimpíadas, foi o rapaz que ganhou uma medalha de prata no skate. Sim. Cara, para mim, atleta olímpico já tinha que ganhar uma estátua. Só da pessoa ir para uma Olimpíada, né, num país que não valoriza o esporte, só de ir para a Olimpíada já tinha que ganhar uma estátua. Ganhou uma medalha, então, meu Deus do céu, entrega a chave da cidade. E mudar o nome das rodovias, tudo o nome desses caras. Então ele ganhou lá a medalha de prata. O que aconteceu? Cara, ele ganhou uma medalha de prata. Ele é medalhista olímpico. Não importa se é ouro, prata ou bronze, ele é medalhista olímpico. Só que me parece lá que ele tem alguma diferença lá com a confederação e tal, não sei o quê. Cara, as entrevistas, o que dominava o assunto das entrevistas era o entrevero com a confederação. Nossa. A medalha... Ninguém celebrando a vitória, as notícias na internet, tudo falando sobre esse entrevero. A medalha ficou minúscula, sumiu a medalha. Sumiu. Quer dizer, um rapaz que precisava celebrar por ser medalhista olímpico, toda entrevista que ia dar, parabéns, você ganhou a medalha, mas e o entrevero que você tem? É verdade que você não fala com não sei quem, não se dá bem com não sei quem. Cara, diminuíram um feito impressionante. Ele é medalhista olímpico. Cara, as pessoas não têm ideia. Um feito grandioso na carreira de um esportista é o auge. É o auge. Né? Participar de uma Olimpíada já é demais. Ser medalhista olímpico. Fantástico, não deve ser Mas se preocuparam mais com a briga. Mas tinha coisas pequenas que frustraram. Eu fico imaginando ele depois das entrevistas. Eu falo, nossa, mas toda entrevista... O que mais que eu tinha que fazer? For atrás do pai, do menino. Nossa, mas é o que vende. E infelizmente até a gente está falando aqui de uma circunstância de 3.000 anos antes de Cristo, a gente está falando de uma circunstância de coisa de 10, 15 dias atrás, e a gente percebe nisso como é uma atitude muito própria do ser humano, né? Essa desvalorização do bom, das coisas boas, em detrimento da supervalorização de detalhes, de coisas que não são boas, que são ruins, e por conta disso não celebrar, não se alegrar e colocar muitas vezes pessoas para baixo, né? É claro que a gente está falando da história de Elias, né? E ele tinha motivos de sobra para estar nessa condição de ter medo, sua vida ali estava sendo ameaçada. Mas até o próprio Elias, né? Diante de um momento que ele viu a ação de Deus, viu o poder de Deus se manifestar e tudo que Deus fez naquele momento, ele também deixa se levar por essa sensação, né? De fracasso, de frustração, de falta de poder desfrutar dessa alegria, e isso leva ele a fugir, a se esconder. E o que eu acho interessante nesse ponto da história, né? Diante
dessa situação, antes mesmo de Deus aparecer na caverna e manifestar-se para ele na caverna, falar com ele na caverna, Deus já vem cuidando dele. Ele está lá fugindo, está indo para o deserto e aí ele para dormir embaixo de uma árvore e aí Deus manda um anjo, o anjo levanta, come. Deus está acompanhando aquela cena. Eu tô aqui. Eu sei que o negócio está pesado, está difícil, é frustrante, as pessoas não valorizaram. Você achava que, poxa, depois disso o povo ia se arrepender, a terra ia virar o céu, e não foi nada disso que aconteceu. Eu sei como é que tá as coisas, mas tem que ir. Come aqui, come esse pão, ó, o pãozinho na brasa aqui, quentinho, toma uma água. Que a jornada é longa, a gente vai passar por isso, a gente precisa passar por esse período, né? E aí vem o deserto, e aí eu fico imaginando, né, que o texto resume bem a história no sentido que fala no mesmo versículo, né? Caminhou 40 dias e 40 noites no deserto. Cara, são 40 dias e 40 noites passando um monte de coisa na cabeça. É isso que eu penso. E eu fico imaginando que às vezes ele, de repente, começa a vir alguns pensamentos bons. E aí começa a fazer alguma coisa, fazer sentido, mas aí de repente vem um sentimento ruim de novo, e aí tudo volta E a gente passa muito por isso, né? Na nossa jornada, na nossa vida, diante de algum problema, alguma situação, somos levados muitas vezes a crer que não, aquilo ali não vai dar certo, não vai acontecer, e passam-se dias, passam-se meses, e a gente naquela situação, mas Deus está cuidando. Para nós que cremos, que sabemos que somos herdeiros da graça de Deus, Deus está cuidando de nós, nos mínimos detalhes, enquanto estamos com as nossas cabeças no travesseiro, preocupados. Deus está conosco, Deus está nos chamando a caminhar junto, a de repente até se afastar de alguma condição, alguma situação, para poder também refletir melhor, ter uma outra forma de enxergar a situação. Porque às vezes no meio da muvuca, no meio da multidão, no meio do barulho, a gente mal consegue pensar, ainda mais nos tempos que nós vivemos, né? Que tudo é muito imediato. E aí a gente vê Deus cuidando de Elias, né? Numa situação, ele ali se isolando, ficando sozinho, mas Deus não permite que ele esteja só, né? Deus está ali com ele, cuidando, tendo tudo aquilo que ele esperava ver das pessoas, né? Algum tipo de reação boa, ele tem na presença de Deus, né? E é interessante, Samuel, esses 40 dias, né, de deserto. 40 na Bíblia significa, um dos significados é um tempo completo, né? Ele tem uma fala lá com o anjo, né? De, olha, estão querendo me matar, eu sou o único. Aí ele come, passa por esse período de 40 dias. Depois do período de 40 dias, é perguntado para ele de novo, né? O que você está fazendo aqui? E ele tem a mesma resposta, né? Então, quer dizer, ele ainda estava machucado. É interessante que, às vezes, em terapia, a gente está principalmente atendendo família, atendendo casal, eles vêm tão machucados que, a princípio, eles precisam brigar e reclamar demais um do outro. E aí você tem uma sessão e eles estão brigando, reclamando. Vem uma segunda sessão e eles estão colocando para fora as suas indignações, as suas dores e tal. E isso às vezes dura um período. Às vezes a gente tem que até conversar com alguns deles para falar assim, olha, quanto tempo ainda vocês precisam para colocar as amarguras para fora, que são muitas, né? Então, para colocar toda essa amargura para fora, para a gente começar a conversar sobre outros assuntos que vão poder proporcionar a restauração, a saúde, né? Então, é interessante isso, porque a gente passa por isso mesmo. Às vezes a indignação, a frustração, a dor é tanta que mesmo ele saiu de um milagre para outro milagre, porque veio fogo do céu lá com os profetas, agora apareceu um anjo para ele, e apareceu um pão e uma água que alimentou ele
ao que eu entendo aqui, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, porque esse pão foi suficiente para essa jornada no deserto. Então, foi suficiente para essa jornada no deserto, mas que nem você falou, 40 dias e 40 noites, assim, ele remoendo, né? Matutando aquilo e tal. E ainda não foi suficiente para ele colocar tudo para fora, né? E Deus não tem uma atitude violenta com ele, do tipo, o que você quer que eu faça? Oh, mas nada é suficiente para você, né? Quando ele tem a mesma conversa, então Deus mandou o anjo, deu o pão com a água, ele andou 40 dias pelo deserto. Então foi como assim, Deus deu esse primeiro remédio aqui para ele. Veio o anjo, o pão e a água. Agora anda 40 dias, esse período completo, para ver se você vai melhorar. Depois dos 40 dias, quando ele tem a mesma resposta, fala, bom, ele ainda não melhorou. Deus não fala para ele, então agora você se vira. Eu já te dei a oportunidade, eu já fiz algo por você, você não quer melhorar. Né? Às vezes a gente faz assim uns com os outros, né? Você não quer melhorar, às vezes a gente chama um outro de sem vergonha, né? Você é sem vergonha mesmo. Você acostumou com essa situação. Né? E não, Deus dá um segundo remédio para ele. Que vem, ele sobe no monte, vem o terremoto, vem os ventos, vem o fogo. Deus não está nesse barulho todo, Deus que mandou, mas não é a presença de Deus esse barulho todo. Até que Deus o acolhe com sussurros, com conversas ao pé do ouvido. Essa parte do sussurro me emociona demais, né? Que são conversas ao pé do ouvido. São conversas muito próximas. Para falar baixinho tem que ter proximidade, tem que estar pertinho. Para sussurrar e o outro ouvir, você tem que estar bem pertinho. Sim. Então, Deus mandou o anjo, mas ainda não foi suficiente. Então Deus vem do lado de Elias, do lado dele, sussurrar no ouvido dele que ele está presente ali, que ele está cuidando da vida dele. Isso é maravilhoso demais. É um texto tremendo. É maravilhoso. Tremendo. O sussurro de Deus, eu fico imaginando o colo. É o colo. Põe a tua cabeça aqui no meu colo. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. E é maravilhoso a gente ver a forma como Deus cuida de Elias ali, né? Como você falou, ele passou por grandes momentos. Desde lá da derrota dos profetas de Baal. E em coisas grandiosas, de formas grandiosas. Mas naquele momento, Elias precisava de um sussurro, né? E muitas vezes eu entendo que é isso que talvez a gente espere coisas fantásticas, grandiosas, mudanças dramáticas, reviravoltas. E nessa expectativa muito grande, às vezes a gente deixa de prestar atenção, mais uma vez, né, nas coisas simples e no sussurro de Deus, né? O Deus vem falar calmamente, não é algo assim totalmente tremendo. Às vezes a gente fica esperando coisas sobrenaturais, fantásticas, e Deus vem numa ação natural, numa palavra, num gesto, num carinho, cuidar, colocar o seu bálsamo, né, o seu azeite, curando as feridas da alma, do espírito, os sentimentos. E isso é tão bom quanto se fosse algo gigantesco, estrondoso, mas nem sempre é. E a maravilhosa graça de Deus se manifesta das formas mais diversas, né? De repente numa conversa, num bate-papo com um amigo, com um pai, com um irmão, de repente num culto com muitas músicas, com pregações, e às vezes numa oração ali quietinho, sozinho, lendo uma palavra, lendo um versículo que talvez a gente já tenha lido tantas e tantas vezes, mas naquele momento Deus sussurrou, né? Eu tenho um autor, sou péssimo para lembrar o nome de autores, mas que ele fala, né, que nós devemos estar atentos aos sussurros do Espírito, né? Estar atentos aos sussurros do Espírito. Eu acho que isso restaura demais a nossa vida.
Eu me lembro de uma experiência que eu passei, um grande amigo que estava passando por um tempo difícil assim, na vida assim, né? E a gente conversava sobre isso, tal, né? Umas maneiras que ele podia se cuidar, tal. Ele estava muito compadecido assim, fragilizado. E algumas vezes nós estávamos juntos e ele chorava. E eu não tinha uma palavra, né? Até porque quando as pessoas começam a chorar, eu não sou do tipo para querer que elas parem de chorar. Se elas estão chorando é porque elas precisam, então eu deixo elas chorarem. E o que eu fazia? Era muito interessante, algumas vezes nós passamos por esse encontro. Eu ficava sentado do lado dele. Eu não abria minha boca. Não abria a boca. Mas eu ficava o tempo todo ali do lado dele. Chorava, chorava, chorava. Eu ficava sentado do lado dele. Quando ele respirava, a gente levantava, dava um abraço e ia embora. E ele sempre me agradecia. Obrigado por ficar comigo. Né? Então, às vezes o que a gente precisa fazer é isso. Né? Às vezes nós estamos tão preocupados em encontrar a palavra perfeita e às vezes não é a palavra. Às vezes tem coisas que palavra alguma consola. Né? Então é a presença, é o sussurro, é o quietinho. Né? E Deus faz isso conosco, mas a gente tem que entender que Deus também nos usa para fazer isso uns com os outros. Às vezes o instrumento de Deus para o sussurro somos nós. Né? Então, às vezes nós temos que ser o sussurro de Deus na vida uns dos outros. Sim, com certeza. Né? Então, está atento a isso também. Né? Às vezes, não sei o que falar. Então, seja o sussurro de Deus. Sim. Seja a delicadeza de Deus. A proximidade de Deus. A presença de Deus na vida uns dos outros. Né? Que é muito restaurador. Muito cuidador. Com certeza. A gente está falando de restauração nessa série, né? E é claro que toda vez que nós falamos disso, estudamos e apresentamos para os irmãos aqui, oramos sobre isso, nós queremos ver as vidas restauradas, né? Mas nós também devemos lembrar dessa responsabilidade que o pastor Marcelo mencionou. Nós somos também a ferramenta de Deus para a restauração da vida uns dos outros. Que a gente pense sobre isso, se prepare para isso e haja como instrumento de restauração na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, na sociedade onde nós vivemos, porque Deus pode restaurar. Deus tem poder, Deus tem autoridade. E o caminho que Ele pode fazer, muitas vezes, somos nós. Então, além de sermos restaurados, que sejamos também agentes de restauração. Glória a Deus. Amém? Vamos encerrar aqui então, vamos orar mais uma vez. Pai, eu te louvo, Deus, por esse tempo diante da Tua Palavra, refletindo, conversando, Deus. Esperamos que, através desse instrumento, Pai, que são os vídeos, muitas pessoas possam ser restauradas e muitas pessoas possam estar atentas, Deus, para os momentos que precisamos ser meios, ferramentas de restauração na vida uns dos outros, Amém, Pai. Jesus. Que o Espírito Santo nos encha, nos capacite, nos restaure e nos use, Pai, para restaurar uns aos outros. Eu clamo ao Senhor, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado por esse tempo mais uma vez. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e, é claro, esperamos você para o próximo encontro. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado pela sua presença. Deus nos abençoe e até o próximo encontro.